Essa coluna, ela basicamente está trazendo aqui apenas uma informação simples, que é a informação de quantidade, sem quebrar a linha. A gente não sabe do que é essa quantidade, de que data que é. Então, basicamente, o que a gente precisa é colocar aqui nessa linha, nesse contexto de linha do visual, uma coluna que vá nos alterar essa informação. E esse é o primeiro lugar onde mais você vai utilizar uma coluna calculada. E tem outros locais também que você vai precisar utilizar a coluna calculada e eu já vou mostrar na sequência. Então, olha lá, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui nesse visual, para abrir esse valor, nós vamos utilizar uma coluna de mês. O que eu quero fazer aqui agora, então, é colocar o mês nome. Cliquei no mês nome, vamos colocar em linhas e olha lá, ele trouxe aqui essa informação. Dezembro e novembro. E aqui tem um primeiro erro que está acontecendo, que já vai ficar claro para você. Mas antes disso, vamos falar então da outra situação de utilização de uma coluna calculada. Qual que é o primeiro ponto? Então, utilize em linhas. Nós estamos utilizando como contexto de linha uma coluna calculada para abrir essas informações. E está aqui, então, o nosso contexto de linha do visual. Essa é a coluna que está dando o contexto de linha. Ok. Segundo ponto, onde que se utiliza uma coluna calculada para obter... A resposta para essa pergunta é para obter um outro cálculo a partir dessa coluna calculada. Como assim? Vamos deixar isso claro. Vamos voltar lá na nossa tabela vendas e olha lá. Temos aqui essa quantidade que nós havíamos criado. Eu vou excluir essa coluna aqui agora, vou excluir ela e vou criar uma segunda condição aqui. Que condição é essa que eu vou criar? Eu vou criar, a partir de um cálculo, a partir de uma coluna calculada, uma outra informação. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de uma nova medida. O que é medida? Qual que é a diferença entre medida e coluna? Não, isso a gente não vai falar nesse momento. Inclusive tem vídeos aqui no canal que falam bastante desse tipo de situação, de utilização de medidas, mas o foco aqui é coluna calculada. Que você precisa ter claro agora é o segundo ponto, que você vai utilizar uma coluna calculada. Então vamos lá, o que a gente quer agora é a informação de quantidade mês, dezembro. Vou colocar aqui uma situação para exemplificar, que eu quero a quantidade vendida, mas eu só quero essa quantidade vendida se ela estiver no mês de dezembro. Então, como que eu poderia fazer esse cálculo? Vou pegar aqui a Calculate, que é uma DAX, e você não precisa entender essa DAX. É uma DAX importante, mas não vai ser explicado sobre ela aqui nesse momento. Então, o que eu estou querendo fazer? Eu quero a soma da quantidade que está na tabela vendas. Só que eu quero essa soma, de novo, não foca em entender o princípio do segundo ponto, que você vai utilizar uma coluna calculada. Não deixa, a dúvida que pode estar vindo a te gerar, o que é essa calculate, o que é essa DAX sum, foca no princípio que eu estou querendo te mostrar. Então, olha lá. Vamos lá, o que eu quero? Eu quero filtrar dentro da tabela calendário, então estou selecionando aqui a tabela calendário, e eu quero filtrar a coluna mês. E eu só quero que ela me traga essa soma se a informação for do mês 12. Então, vou colocar aqui mês 12. Vou fechar parênteses e vamos lá ver se a coluna calculada... Olha só, onde que está a coluna calculada? A coluna calculada está sendo utilizada aqui, ó. Veja que eu peguei a coluna calculada e a partir dela eu estou calculando um novo valor. Que valor? Lá no meu visual eu só posso ter a informação desse número 13 aqui. Ó. Porque, veja só, apenas no mês
no mês 12 teve apenas 3 vendas realizadas. Vamos ver se isso faz sentido? Vamos lá no nosso visual e vamos colocar essa medida aqui no visual. E olha lá, ele só traz as 3 vendas que realmente são as vendas que ocorreram no mês de dezembro. Então, primeiro ponto de utilização da coluna calculada para o contexto de linha de um visual. Segundo ponto, para calcular novos valores a partir dessa coluna calculada. E o terceiro ponto, tem mais um terceiro ponto de utilização da coluna calculada? Sim, tem mais um ponto e é um ponto importante. Veja só, nesse visual nós temos aqui um erro. Basicamente, o que o Power BI está fazendo aqui? Ele está trazendo a informação de dezembro antes de novembro. E vamos melhorar essa visualização aqui, né? Eu podia ter feito isso antes, mas não fiz, vou fazer agora então. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tamanho aqui desse visual. Eu, na verdade, deveria ter feito isso bem antes, né? Para facilitar a visualização de quem está acompanhando o conteúdo. Vamos colocar aqui um tamanho 16. Tamanho 16 acho que vai. Tamanho do texto 12, 13, 14, 16. Aí, agora vai ficar claro. Olha lá. Então, olha só, mês de dezembro está vindo antes do mês de novembro. E o que está acontecendo aqui? Basicamente, nós temos um problema de... O Power BI está classificando ele está classificando pela ordem alfabética, né? Então, qual que é mais uma função aqui que pode ser utilizada para uma coluna calculada? Veja só, nós vamos aqui em dados e vamos colocar a sequência da coluna pela coluna mês. Como assim? Olha só, nós temos aqui uma informação descrita. Isso aqui para o Power BI, isso aqui está, nesse caso, como um texto e ele está classificando por ordem alfabética. O que a gente quer agora é que essa coluna, que é a coluna mês, ela seja classificada pelo número. Então, dessa forma, o mês 11, né, que é o mês de novembro, vai vir antes do mês 12, que está aqui como dezembro. Então, essa sequência será alterada. Como que faz isso? Pela classificação da coluna. Então, nós temos a coluna mês e nome do mês, e nós vamos alterar essa classificação. Como que faz isso? Eu estou com uma coluna aqui selecionada, e aí veja que quando eu clico aqui na coluna selecionada, olha lá, ó, ele aparece aqui, então, as 3 colunas que nós temos naquela tabela. Mês, que está aqui embaixo, nome do mês e dados. Nós queremos alterar essa classificação de mês, da coluna mês, que ela está classificando pela própria coluna mês, nós queremos então classificar a coluna mês-nome pela coluna mês. Essa coluna mês que está aqui é a coluna que contém os meses em números. Então, cliquei lá, selecionei e veja que ele vai alterar aqui essa sequência. Ó. Então, essa é a terceira, uma função da coluna calculada. Veja uma situação em que você pode vir a se deparar na criação de relatórios de utilização da classificação de colunas. Teve uma situação que eu passei em que precisava, e quem vai se identificar muito com isso, e se você não conhece isso, você vai entender também, na criação de uma DRE, né, que é o demonstrativo de resultado do exercício, que é da área de contabilidade lá. Então, como que você vem a utilizar essa situação? Vou criar aqui uma nova tabela, vou copiar essa aqui, colar, vou colocar aqui e olha lá. Vou tirar aqui essa informação e lá na DRE tem uma situação em que você precisa, eu chamo de capa isso. O que é essa capa? Veja que eu tenho aqui uma tabela com capa DRE. E eu vou colocar aqui em linhas, né? Estou colocando essa coluna aqui em linhas. E olha lá, o que está acontecendo aqui? Ó? O Power BI, novamente, por ordem alfabética, ele fez a classificação. Ó. Custo de vendas, dedução da receita. Só que, se tratando de contabilidade,
essa sequência aqui, ela não faz sentido, essa sequência está incorreta. Qual que é a sequência correta dessas informações? O que eu estou falando de sequência? Eu estou falando de sequência que essa informação aqui, ela não deve estar aqui. Então, onde que deve estar essa informação aqui? Vamos olhar lá na origem dos dados, ó. Tabela capa, e olha lá. Veja que a primeira informação é de receita bruta, a segunda é de dedução da receita. E aí, essa informação de receita bruta menos a dedução traz, então, o resultado que é receita líquida. E aí, segue o baile. Custo de venda, menos o custo de vendas traz, então, a informação de lucro bruto. Mas como que corrige isso? Então, lá no Power BI, lá na tabela aqui, você precisa realizar também essa classificação. Mesma situação. Veja que para alterar isso aqui, foi criado uma coluna, e nesse caso aqui, criado uma coluna, que ela pode ser feita uma coluna, nesse caso, na verdade, foi feita uma coluna, uma tabelinha lá na base de dados, mas eu quero exemplificar aqui pela importância de se ter uma coluna, que em algum momento pode ser criado como coluna calculada também. O que foi feito aqui basicamente? Ó? Olha lá. Alterar a sequência. Então, como que é feito isso? Mesma coisa que nós fizemos no mês. Grupo, selecionei aqui o grupo, e lá em classificar coluna, alterei a sequência, e aí, olha só o que vai acontecer. Eu alterei a sequência que estava da coluna grupo, estava sendo sequenciada por ela mesma, e eu criei uma classificação pelo número, que o número está aqui nessa coluna sequência. E aí veja que ele já criou aqui. E agora, dessa forma, quando realizar os cálculos, por exemplo, na DRE, ele vai trazer aqui a informação, então, da receita bruta, e aí receita bruta menos as deduções vai trazer, então, lá a receita líquida. Quem é de contabilidade vai se identificar bastante com isso aqui.